Olá, alunos do 8º ano. Eu sou a professora Julie, de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 12. Nós vamos continuar estudando sobre porcentagem e o nosso objetivo da aula de hoje vai ser resolver e elaborar problemas envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. No caso, a tecnologia digital aqui é a calculadora, tá? O prof vai mostrar como que vocês podem utilizar ela na hora de resolver as porcentagens. Então, nessa aula, você vai utilizar caderno, caneta, lápis, borracha e a calculadora. Se você quiser aprender como você pode utilizar ela, a prof vai mostrar ali um passo a passo de como usar ela na hora de encontrar uma porcentagem, tá bom, gente? Caderno e a caneta para mesma função de sempre, anotar as informações importantes no caderno, lápis e borracha para resolver os exercícios. Vamos começar aí descobrindo como que a gente calcula a porcentagem de um valor. Então, para calcular a porcentagem de algum valor, a gente pode utilizar dois métodos. Então, vamos lá. Primeira coisa, quanto é 20% de 200? O primeiro método vai ser usando a razão centesimal, ou seja, usando a fração. Então, basta multiplicar a razão centesimal correspondente à porcentagem pela quantidade do total. Como assim? 20% de 200, eu posso escrever esse 20% como 20 sobre 100. Isso aí a gente viu na última aula. E aí, para eu encontrar esse 20% de 200, basta eu fazer 20% vezes 200. Eu sei que 20 vezes 200 me dá 4.000. 4.000 divididos por 100, se eu simplificar os dois zeros ali, vai me dar 40, certo? Então, 20% de 200 é 40. O outro método de calcular isso, gente, vai ser utilizando a regrinha de 3, que a prof até mostrou na última aula um pouquinho, falei que a gente ia ver um pouquinho mais pra frente. Aí, a gente pode estabelecer a seguinte relação. 100% equivale aos 200 e o 20% é o que eu quero encontrar, certo? Eu quero saber quanto que é esse 20%, por isso que eu coloco X. Agora multiplica cruzado, né, para a gente resolver e depois a gente resolve a equação. Então, eu tenho essa relação ali, multiplico cruzado, 100 vezes x e 20 vezes 200, e aí eu vou ter 100 vezes x, que eu já falei, 20 vezes 200, eu vou ter 100x igual a 4.000, x é igual a 4.000 sobre 100, isso me dá 40. Certo? Que é o mesmo resultado de antes. Teria que ser o mesmo resultado, porque a gente está encontrando a mesma coisa, né? Nós estamos trabalhando com o mesmo valor, somente dois métodos diferentes de resolver. Então, eu tenho dois jeitos. Ou eu utilizo a fração, né? Ou eu utilizo a regrinha de 3, tá bom? Eu posso também utilizar a calculadora, mas lembrem-se, vestibular, provinha de seleção, Enem, vocês não vão poder usar a calculadora, então precisa saber fazer sem usar a calculadora. Claro que no dia a dia a gente sabe que talvez aí vocês vão usar essa calculadora, tá? Mas na hora de fazer as provinhas não vai poder, então é sempre bom saber os dois métodos. Primeiro passo para eu descobrir 36% de 210. Então eu vou digitar 210 na minha calculadora, tá? Minha calculadora imaginária aqui, no caso, essa da televisão aqui. 210, digitei 210. Segundo passo, eu vou multiplicar, vou apertar o botão de vezes. O botão de vezes é aquele X, então eu digitei 210 e vou apertar o botão de vezes. Eu vou fazer aqui no quadro com vocês. Digitei na minha calculadora, 210. E aí eu vou digitar o botão de vezes. É isso que eu fiz na calculadora até agora. E aí eu vou digitar o valor percentual, que no caso aqui é 36. Vou digitar o 36 e, por último, vou apertar o botão de porcentagem que está na minha calculadora. Qualquer calculadora, por mais simples que seja, vai ter sim o botão de porcentagem, tá, gente? E aí eu aperto o botão de porcentagem. Por fim, eu vou apertar o qual? O botão de igual. E aí ele vai me dar o resultado, que é 75,60. Certo? Então, a gente encontra aí o resultado de 36% de 210,
que é 75,60. Vou até escrever aqui no quadro bonitinho. 75,60. Ok? 210 vezes 36%, que se você parar para pensar, é a mesma coisa que a gente faz com a continha de fração, não é? Quando a gente faz a fração, por exemplo, eu quero calcular 36% de 210. O que a gente acabou de ver? Que eu vou fazer 36% vezes 210, que é exatamente o que você está digitando na sua calculadora, tá? A calculadora está fazendo essa operação para você. Se eu fizer essa operação aqui, eu vou ter 7.560 divididos por 100. A gente sabe que eu divido, se eu divido por 2 zeros, a minha vírgula vai vir 2 casas para a esquerda, vai ficar 75,60, ou seja, mesma resposta, certo? Então, vocês podem resolver do jeito que vocês preferirem, ok? Se fosse para resolver utilizando a equação lá, a regrinha de 3, eu tenho que 210 é 100%, eu quero 36%, quero saber quanto é. Multiplico cruzado aqui, vou ter 100x igual 36 vezes 210, que nada mais é do que 7.560. De novo, 7.560, 60, divididos por 100, vai me dar 75,60, ok? Todos os 3 métodos aí para vocês, bem tranquilos, certo? Para resolver na calculadora também é bem simples, tá? Vamos lá, então. Uma aplicação de porcentagem é quando a gente trabalha com aumentos e descontos. Então, a porcentagem ela é muitas vezes utilizada no comércio, aparecendo por meio de aumentos e descontos, certo? A gente vai ver como que isso acontece, então, na prática. Vamos ver um exemplo? Exemplo número 1. Uma loja de roupas fez uma liquidação após a troca de estações. Todas as peças receberam descontos de até 30% sobre os valores originais. Entre essas peças, uma camiseta que custava R$ 108 passou a custar R$ 90 e um vestido que estava por R$ 150 passou a custar R$ 120. Qual das duas peças teve uma porcentagem maior de desconto? Então, para encontrar, para descobrir essas porcentagens, o desconto em porcentagem, eu vou ter que dividir o valor final do produto pelo preço original, certo? Então, se eu fizer ali, a camiseta é 90, o seu preço final, e ela custava antes R$ 108. Se eu fizer essa divisão, eu vou ter 0,838383. Então, eu posso dizer que a camiseta está custando cerca de 83% do que ela custava, certo? Então, quanto que foi o meu desconto? Se o valor total é 100%, eu vou diminuir esse 83% e eu vou descobrir que o meu desconto foi de 17%. Nada mais enganativo do que essas propagandas que falam até 30%, né? Não foi 30% de desconto, foi só 17%, certo? Então, a gente sabe que o desconto da camiseta foi 17%. Vou até escrever aqui no quadro para a gente ter essa informação aqui fácil. Então, o desconto da camiseta foi de 17%, certo? Esse foi o desconto da camiseta. Vou calcular o desconto do vestido. Vou fazer 120, que é o valor que ele está agora, dividido por 150, que era o preço que ele tinha antes. Isso me dá 0,8, ou seja, 80% do valor que ele custava. Então, o meu desconto, na verdade, 100 menos 80% vai ser 20%. Então, o meu desconto no meu vestido foi de 20%, certo? A pergunta queria saber
qual dos dois teve maior desconto? Então, se o desconto da camiseta foi de 17% e o desconto do vestido foi de 20%, qual deles teve maior desconto? O vestido, certo? O vestido foi o que teve maior desconto. Tranquilo? Vamos para número 2. Uma panela custa R$30. Ela vai ter um aumento de 4% no seu valor. Qual vai ser o preço da panela após esse aumento? Então, o preço da panela vale 100%, né? Corresponde a 100%. Se vai ser aumentado 4% nesse valor, eu posso dizer então que o preço que ele vai ser agora para frente vai ser de 104%, né? 104% do preço inicial. Para isso, então, eu tenho que calcular o quê? 104% de 30. A gente pode usar um dos nossos métodos, que é o de fração. Eu vou calcular 104% de 30, ou seja, 104 sobre 100 vezes 30. Posso também usar o meu valor decimal, aí vai variar qual operação vocês preferem fazer, se é com a fração ou com o número decimal. 1,04 vezes 30, eu sei que a minha panela então vai custar 31,20 ou 31,20 centavos, certo? Um outro jeito de fazer isso, né, uma coisa importante que a gente deve lembrar só antes da gente prosseguir, quando a gente fala de desconto, a gente tem que lembrar que o valor final vai ser menor do que o valor inicial, certo? Agora, quando a gente fala de aumento, o valor final tem que ser maior do que o inicial. Percebam isso na hora que vocês forem colocar a resposta na pergunta de vocês. Leiam a pergunta e vejam a resposta. Faz sentido essa minha resposta? Se ele teve um aumento, como é que o meu valor final deu menor? Não faz sentido, né? Então, leiam sempre a pergunta de vocês, o exercício, o que o exercício está pedindo. Leiam o que está sendo pedido, leiam a resposta de vocês. Vejam se faz sentido, ok? Outra coisa que a gente podia calcular na panela, a gente sabe que o valor é R$31,20. Eu poderia fazer ao contrário. Eu podia calcular o valor do desconto, do aumento e depois fazer a subtração ali. No caso, a gente calcularia quanto é 4% de 30. Então, eu calcularia quanto é o 4% de 30, que me daria R$1,20. E, por fim, eu chegaria que o acréscimo seria de R$1,20. Ou seja, só somar 30 mais 1,20. Tanto faz, tá, gente? Vocês podem calcular tanto o valor separado e depois somar, ou vocês já podem somar na porcentagem e calcular a porcentagem final. Tanto faz, tá bom? Aqui a prof até escreveu errado. Podemos calcular o valor do desconto. Não é desconto, né? A gente estava trabalhando com aumento. Então, cuidado com esses detalhes aí, tá bom, gente? Então, aqui, percebam, eu posso calcular separado. Posso fazer quanto é esse 4% e depois adicionar no valor da panela. Ou eu posso já colocar essa porcentagem antes e daí fazer o cálculo. Tanto faz, as respostas vão ser as mesmas, ok? Espero que vocês tenham entendido aí como que a gente pode aplicar essas porcentagens, né? Como que a gente trabalha com aumentos e descontos, como que a gente pode fazer isso de uma forma que faça um cálculo mais rápido, né? Sempre a gente pode utilizar a calculadora, claro, mas é aquilo que a prof falou, em provinhas de seleção, Enem, vestibular, vocês não podem usar a calculadora. Então é sempre bom que vocês saibam resolver essas operações utilizando aí o lápis e borracha, tá certo? Eu espero vocês então na nossa próxima aula.